Para mí, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Escuche ahora la palabra amiga del obispo Franklin. Mis amigos, mis amigas, a palavra de Deus nos mostra um caminho excelente para que nós podamos enfrentar, e não apenas enfrentar, mas também vencer todas as situações que nós podamos atravessar, seja na parte econômica, seja na parte familiar, sentimental, seja incluso na parte física. La falta de la sabedoria ha sido la causa de tanta desgraça. Porque quando uma pessoa não possui o espírito de sabedoria, então a pessoa toma decisões erradas, precipitadas, toma decisões emotivas, toma decisões que vão acarrear em sofrimento, em dolor. Por exemplo, quantos matrimônios han sido destruídos porque lhe faltou a la persona sabedoria para lidiar com as diferenças que existem entre duas pessoas. Quando não há sabedoria, então um quer imponer sobre o outro seu querer, quer fazer com que o outro haga o que a uno lhe gusta. E realmente, qual é o matrimônio que se vai a manter ou sobreviver ante estas situações de imposições, de querer não dar direito ao outro, de sempre querer estar com a verdade, nunca dar a razão ao outro, nunca pedir perdão em la hora que comete um erro? Ou seja, a falta de sabedoria há deshecho miles e miles de matrimônios. Incluso, a Bíblia diz que a mulher, quando é sábia, ella edifica sua casa. Mas sem a sabedoria, a casa é destruída. E a Bíblia, ela disse assim: mas a sabedoria, donde se hallará? E donde está o lugar de la inteligência? Não conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo disse: não está em mim. E el mar disse: não está comigo. Não se pode dar ouro puro por ella, nem peso de plata por su preço. Não pode evaluar-se com ouro de Ofir, nem com ônix precioso, nem com safiro. Não la podem igualar nem al ouro, nem el vidro. Nem se pode cambiar por um artículo de ouro puro. Coral e cristal nem se mencionem. La aquisição de la sabedoria é melhor que las perlas. El topácio de Etiópia não se pode igualar. Nem com ouro puro se pode evaluar. Donde, pues, viene la sabedoria? E donde está o lugar de la inteligência? Está escondida de los ojos de todos os vivientes e oculta a todas as aves del cielo. El Abadón e la muerte dizem: com nuestros oídos hemos oído su fama. Deus entende o caminho de ella e conoce su lugar, porque Ele contempla os confines de la tierra e vê bajo los cielos. Disse: entonces Ele viu la sabedoria e la declarou e la estabeleceu e também la escudrinhou e digo: e aqui, el temor del Senhor é sabedoria e apartar-se del mal, inteligência. E nestas palavras de Job, nós podemos ver o valor e a importância da sabedoria. Sin embargo, as pessoas la estão buscando de uma maneira errada. Porque uno pensa que a sabedoria
uno la pode obter, por exemplo, em uma classe, em uma sala de aula. Uno pensa que a sabedoria vem com a idade. Uno pensa que a sabedoria vem de la universidade, de um diploma. E não. O diploma, a universidade, uma sala de aula, a idade, nos traz conhecimentos. Nós outros obtenemos conhecimentos, mas não sabedoria. Porque a sabedoria é algo divino. É algo que vem do próprio Deus. Porque Ele é o Criador da sabedoria. Veja que quando a Bíblia habla de Jesus, de uma das 7 manifestações do Espírito Santo, está a sabedoria. Porque a sabedoria, meu amigo, minha amiga, é essencial para que você pueda ter uma vida plena. Sem sabedoria, você vai tomar malas decisões. Sem sabedoria, você vai echar a perder o que você tem e não vai lograr o que você não tem. Você necessita sabedoria. Por isso que ele digo, onde encontrá-la? Donde la hallarás? E ele dá, o abismo disse, não está comigo. El oceano digo, aqui comigo não se encontra. El Hades, ou seja, a muerte, disse, com nossos ouídos hemos ouído sua fama, mas não la tenemos. Porque a sabedoria está em Deus. Ele pode dar-lhe espírito de sabedoria. Mas a quem, o bispo? Deus dá esse espírito de sabedoria a los fieles, a aqueles que se sometem a Ele, a aqueles que decidem obedecê-lo. Quando você, meu amigo, minha amiga, passa a ser fiel a Deus, quando você se vuelve a Ele e começa a buscá-lo, então Ele lhe dará este espírito de sabedoria. E isso vai cambiar completamente sua maneira de ser e pensar e actuar. E eu lhe vou aprovar isso aqui nos programas, mostrando histórias de pessoas que com essa sabedoria celestial, elas puderam reconstruir toda a sua vida. Você verá o que você é capaz de fazer, mesmo que você não tenha uma preparação acadêmica, mesmo que você não tenha uma instrução, mas com a sabedoria que Deus dá, você pode chegar muito lejos. Você pode recuperar sua vida, sua família. Você pode recuperar essa paz interior, porque o espírito de sabedoria Deus lo dá a todos os que lo buscam. É por isso que o dia 7 de novembro, já quero que você marque essa fecha, o 7 de novembro, nós haremos um dia especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Será o dia em que você receberá o espírito de sabedoria. Ele descenderá sobre todos aqueles que tomem a decisão de ser fieles a Deus, de honrar a Deus. Ele hará, e você será lleno desse espírito. Ponga atenção nessa história para que você veja como a sabedoria é essencial em todas as áreas de nossa vida. Já regresso. Mi nombre es Irene Gutiérrez, soy licenciada en Administración de Empresas y mi vida fue siempre una vida cómoda desde que yo nací. Mis padres me dieron una vida muy holgada en todos los aspectos. Estudié en buenas escuelas, terminé una carrera, hice una maestría. A raíz de que me hicieron un trabajo de brujería muy fuerte, empecé a tener muchos problemas en todos los aspectos, principalmente en el económico, porque empecé a perder todo lo que tenía. Era muy frustrante para mí, muy desesperante, porque a veces no tenía para comer, para la leche de mi hijo, para los pañales, raramente yo vendía, me dedico al negocio de la ropa y a veces no tenía para comprarle ropa a mi hijo. Tenía una deuda de casi $1 millón que cada día se iba haciendo más grande. A pesar de que yo tenía una licenciatura, una maestría y los conocimientos ya de muchos años,
no poder salir adelante, el no poder tener esa visión para poder salir de esos problemas, era muy desesperante. Yo me sentía fracasada, me sentía hasta humillada por estar pidiendo prestado. No entendía yo qué era lo que pasaba después de tener todos los medios para salir, no poder hacerlo. Bueno, yo llego a la Universal y escucho hablar del diezmo. Y empiezo a ver casos muy similares y unos peores al mío. Y veo que todos salieron adelante y que todos son diezmistas. Para mí era un poco difícil decir no tengo y todavía tengo que dar, ¿no? Un 10% que para mí en ese momento era mucho. Pero cuando empiezo a ver eso digo, bueno, pues ya no tengo nada que perder. Empecé a diezmar todo. Dije, bueno, es que aquí es todo o nada y no nada más es en lo espiritual o en mi ser, en dar mi todo, sino también en lo económico. Dios no es en partes, es en todo. Entonces decidí poner totalmente mi vida en todos los aspectos, incluyendo el económico al 100% en las manos de Dios y hacerlo mi socio. Y Él ha ido cambiando para empezar mi visión. Me ha abierto muchas puertas. Ahora veo la vida, la veo diferente. Pienso otras cosas que antes no pensaba, se me ocurren ideas y todo me sale bien. Y fue así que a través de mi fidelidad y de la prueba con Dios, el Espíritu Santo me dio una sabiduría que no me la da la mejor escuela del mundo, la formación académica, la experiencia, no me la da nada. Bueno, la deuda que yo tenía, que para mí era impagable, Dios me ayudó, me dio la dirección y la pude pagar. Ya no debo absolutamente nada. Hoy en día también tengo la sabiduría dada de Dios para poder ser madre, para poder llevar una familia, para poder, aparte de lo económico, espiritualmente estoy bien, emocionalmente estoy bien. El Espíritu Santo me ha dado la sabiduría divina para hacer cosas que antes no hacía. Hoy en día mi negocio ha crecido, me dio la sabiduría para abrirlo en línea, porque solo lo tenía físico, y ahora estoy en redes sociales y me ha ido muy bien. Algo que yo no tenía esa visión, Él me la dio. He podido agrandarlo, está más bonito. Ahora traigo productos ya de más lejos, porque ahora voy a China. Antes solamente iba a Estados Unidos. Tengo todo, no me falta nada. A mi hijo le compro lo que quiero, me como lo que quiero, viajo a donde yo voy, de lo mejor. Bueno, yo a mi alrededor he visto caer mucha gente, he visto cerrar muchas tiendas y Dios me ha prosperado mucho a mí. Dios ha blindado mi vida, me ha protegido. A pesar de la mala situación, para mí no ha habido pandemia, para mí no ha habido crisis económica, para mí en todo este tiempo no me ha faltado absolutamente nada. El Espíritu Santo me dio el amor que yo necesitaba. El amor que viene de Dios es el amor que no depende de un ser humano. Yo ya no dependo de nadie, yo soy feliz porque Él me da paz, tranquilidad, estabilidad emocional. Mi casa es como un cachito del cielo en la tierra, porque yo sé que Él, como yo siempre le digo, esta es tu casa, tú aquí habitas, tú eres el rey de esta casa, Él es el rey de mi vida, Él es el rey de todo lo que yo tengo y Él ha protegido todo, me ha dado todo. No tengo ni palabras para decir lo que Él me ha dado.